Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está em mais um Psicotapa Cast e hoje com um convidado super especial, Leandro Garbim, que é empreendedor desde os 19 anos, e a gente vai conversar um pouco sobre quais são as forças mentais necessárias aí para ser empreendedor tão jovem, trabalhar com o ramo de marketing, venda e cowork. Seja bem-vindo, Leandro. Bem-vindo. Obrigado, Obrigada. Ana, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e hoje a gente vai iniciar um papo que eu acredito que vai agregar muito para vocês. Que bom, Lê. Lucas tá cheio de dúvidas aí. Manda. Eu já fiquei curioso que ele tinha falado pra mim que criou a empresa aos 19, né? A primeira empresa. Exatamente. Como isso, cara? Com 19 anos? Com 19 anos. Eu sempre, na verdade, tive a ambição de ter empresa, né? Desde o ensino médio, eu brincava com a minha mãe, mãe, eu queria, quando eu crescer, eu quero ter, sei lá, uma concessionária da Fiat, porque todo mundo tinha Caramba. Fiat na época, né? Quando eu tinha 12, 13 anos. Então eu já brincava com isso. E no último ano, assim, do ensino médio, eu via muito Flávio Augusto, Geração de Valor. Pô. Ele tem uma plataforma, ele tem uma plataforma, não sei se ainda ele tem, que é o meusucesso.com. Sim. É tipo o Netflix dos empresários brasileiros. Então, eu via muito aqueles vídeos e me motivava bastante. E aí, quando foi na faculdade, né, sempre pensando, poxa, como é que eu empreendo, né? Eu decidi fazer administração justamente por ter esse viés mais de ter um negócio algum dia. Você começou a administração e montou a primeira empresa, então? Foi isso? Isso, exatamente. Caramba. Foi desenvolvendo. Não foi logo em paralelo, né? Foi ao decorrer da faculdade. Sim. Mas eu já tinha uma visão que eu vou empreender. Então, eu fiz administração querendo aprender sobre administração, né? Sim. Então, Não Não fez foi- administração igual. Não tem outra Não faculdade, passei em vou fazer lugar essa. nenhum, vou fazer Não. administração. não tive esse problema. Sim. Exatamente. Que legal, Lê. É. Uma palavra que você falou que me chamou a atenção e que eu percebo pessoas com ambições, mas às vezes não tão bem intencionadas. E quando a gente fala a palavra ambição, às vezes ela também é mal interpretada. Uhum. Conta pra gente o que que era essa ambição desde tão jovem. Ambição, ao meu ver, né, naquele momento, era para que lado eu ia seguir, né? Para mim, qualquer lado era uma ambição. Então, eu quero crescer numa empresa, Sim. sendo CLT, por exemplo. Era uma ambição, não deixava de ser, né? Eu não falo de uma forma ambicioso, assim, não sei, talvez tem pessoas que interpretem isso de forma pejorativa, mas era para onde a minha cabeça, as minhas ideias levavam, né? A parte de empreender. Então, parece que quando você quer empreender, a sua mente indiretamente, ela fica mais atenta às coisas no dia a dia. Então, quando você parece que programa a sua mentalidade, eu quero tal coisa, ou no meu caso, na época, era empreendedorismo, e aí você acaba observando as coisas indiretamente e tudo pode ser uma oportunidade de negócio. Na época, o que havia surgido, né, enquanto eu estava fazendo a graduação, foi a minha primeira empresa, que era uma embalagem, né, que a gente desenvolveu, eu desenvolvi, para casquinha de sorvete. Então, eu utilizei toda a infraestrutura que a faculdade tinha para desenvolver esse produto. Você usou a ajuda da faculdade mesmo? Também, A faculdade te ajudou. exatamente. Que legal. Exatamente. E eu já tinha um dinheirinho guardado, né? Trabalhei um pouquinho um tempo antes. E não foi um valor alto que eu tinha guardado, mas foi o suficiente para iniciar o meu primeiro projeto, Sim. que foi os conezinhos para sorvete. Inclusive, se puder projetar agora aqui, Vamos ver a a imagem. gente continua. Quanto tempo você demorou pra... Para desenvolver Pra o desenvolver. produto. Na época, por conta que eu não tinha tanta experiência, foi mais ou menos um ano e meio. Então, eu considero... Foi um tempo bom, né? Na verdade, foi isso que eu desenvolvi. Foi um protetor para casquinha de sorvete, uma embalagem, né? Para não sujar a mão, né? Sim. Principalmente para as crianças, Não precisa para do papelzinho sorveterias também. com casquinhas de sorvete. Exatamente. Que legal. Exatamente.
Então é isso, assim, que eu desenvolvi. Foi bastante tentativa e erro, né? Foi na base de tentativa e erro, porque não se tinha um padrão para isso, não existia uma referência, não existia uma norma necessária para essas coisas, Sim, mas de onde né? veio essa ideia sua, assim, Eu vi de uma coisa inventar? parecida fora do Brasil. E Hum, aí eu decidi criar. Por que eu não poderia tentar fazer algo assim, abrasileirado, né? Vamos sim, dizer assim. sim. E aí foi na tentativa e erro até chegar nesse protótipo. Legal. E na época foi muito bacana. A gente conseguiu homologar em algumas redes de sorvete. Então foi um estágio bem interessante, assim, eu brinco, estágio da faculdade, né? Sim, Então, dei a cara a tapa para desenvolver, né, para fazer as que legal. coisas. Exatamente. Uma das coisas que eu acho bem curiosa, assim, eu até mandei no áudio pra você, eu falei assim, Lei, fica tranquilo que sua mente é uma mente empreendedora. Sim, E aí eu falei assim, como que a gente mostra o que é uma mente empreendedora? E acho que a imagem por exatamente. si só diz muito do que, o que que essa mente tá aberta, quais são as forças que a gente precisa desenvolver para ser um empreendedor hoje. Na verdade, eu acredito assim, ao decorrer da minha trajetória, eu percebo que a disciplina, né, a constância, é algo que faz total diferença. Porque às vezes você não precisa necessariamente, no meu caso aqui, como foi meu primeiro negócio, criar algo tão fora da curva, tão inovador. Porque o risco é maior. Mas eu vejo que constância, aliado à positividade, que realmente a gente precisa ser positivos, né? Empreendendo, porque você tem muita dificuldade, né? E tudo recai sobre você. Quando você está no mundo CLT, enfim, tem uma empresa, né? Você pode ser demitido, enfim. Mas quando você é empresário, o risco é total seu, né? Em todas as esferas. Então você tem que se preocupar com vendas, tem que se preocupar com a parte fiscal do negócio, né? A gestão em si, né? Não é só o produto. Mas para você ter também essa visão empreendedora, vai muito daquilo que eu falei no início. Quando você bota na sua cabeça, eu vou empreender, indiretamente parece que algumas partes do nosso cérebro, ela fica mais atenta às oportunidades que estão ao nosso redor, Então, você está me dizendo que parte primeiro de uma decisão. a partir de uma decisão. Você, lá aos 19, antes, né? O Acho que sonho sempre teve, mas aí dos 19 eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa. Então nessas eu preciso encontrar alguma coisa, eu ficava tentando olhar um monte de coisa e nada fazia muito sentido. Aí até entendi. encontrar esse produto. Eu acho que um bom exemplo da mente que ele tinha falado da mente de um empreendedor é desde criança, né? Quando ele falou que ele não queria um carro da Fiat, ele queria uma concessionária. Do Porque eu nada, né? sempre pensei em querer um carro, entendeu? É, Eu nunca é, pensei em uma concessionária. exatamente. Eu É pensava, eu muito isso. brincava com a minha Caramba, mãe. Na minha inocência, ficou né? na Eu minha falava. mente isso. Minha mãe achava um Alô, barato, né? Fiat! É, Que exatamente. legal, cara. E aí eu sempre trilhei pautado, né, no empreendedorismo. Então, pode ser que algum dia essa visão mude? Pode ser, mas até agora o meu caminho, o que eu sinto, né, que é essa área de empreendedorismo e vendas que eu encontro a felicidade, Acho que isso é importante, né? né? Mas é uma felicidade que tem os seus desafios. Muitos, muitos, Nossa Senhora. No Brasil, eu No assim, no Brasil, Brasil, empreender no no Brasil. Brasil, exatamente. Tem, e é por isso que eu falo sobre a positividade, né? Você ter estacas emocionais, porque não só empreender, a vida ela é muito complexa, né? Tem todas as suas complexidades, mas quando você escolhe o caminho dos negócios, você tem que ter positividade, porque uma hora ou outra vai vir uma adversidade. E você vai ter que ser capaz de olhar para aquilo e achar uma solução,
né? A vida também dá isso fora dessa esfera, mas principalmente no empreendedorismo. Isso ocorre, olha, não sei, todo ano com todo empresário acontecem uns rebuliços. Eu acho muito difícil não passar por dificuldades emocionais empreendendo, né? Porque todo dia você tem que tomar muitas decisões importantes. Então, Geralmente, um ser humano normal toma em torno de 3.000 e uma fração de decisões por dia. então, Com o empreendedor, a gente aumenta um pouquinho aumenta mais esse mais. número. Exatamente. E ainda, e quando você é pequeno, né? Pequeno, médio, você faz tudo, né? Você faz tudo sozinho. Então, você faz a parte fiscal, você faz a parte de vendas, você faz a parte, enfim, estrutural, né? Porque a gente se vira, a gente usa o que tem, né? Para empreender. Sim. Então, é isso, mas é algo recompensador, ao meu ver. E eu acredito, assim, que apesar dessas adversidades, você tem que pensar o seguinte, além de tudo isso, para complementar. Você tem que empreender para não ser escravo do seu trabalho. Eita, aí tá o desafio, né? É um paradoxo isso, porque É. você tem que ser muito positivo e ao mesmo tempo você tem que ser positivo, você não pode ser escravo. Você tem que criar alguma coisa Que é o que com a acontece. inteligência, exato. Então, na hora de você montar um negócio, você tem que ser muito racional. Você tem que entender aonde você está entrando, né? E é o que Com a o gente vê que máximo as de pessoas se perdem, informações. né, E aí Lei? que acontece os piores problemas. Então, quanto mais você souber da onde você está entrando, máximo de informações, eu sei que o business plan é totalmente diferente do que a realidade, mas quanto mais você se munir de inputs, né, de informações que te abram um pouco mais o horizonte em relação aos negócios, é mais tranquilo, né, e mais empreender vira algo mais recompensador para você, né? Porque não adianta nada você abrir um negócio e ficar traumatizado, Doente, doente, né? burnout. O importante da vida é viver a vida. E Geralmente as então, pessoas abrem o negócio e ficam mais escravas do que aquela que trabalha das 8 às 6, exato, e ganha menos. normalmente. É. Ganha menos. Então, assim, eu acho que empreender não pode ser um modismo. É que, infelizmente, nosso país carece de oportunidades. Então, muita gente, elas empreendem por falta de opção, né? Se você pegar em regiões muito carentes, que opção de emprego você tem? Às vezes ela nem gostaria de empreender genuinamente, Sim. Às vezes Pela- você só tem que montar algum negócio pra vender alguma coisa pra se sustentar para se mesmo. Pra sustentar. sustento. Sim, Exato, ou não acha emprego, vou abrir alguma coisa. sim. Então, tem que ponderar tudo isso, né? E com certeza é viável a pessoa abrir um negócio, mas ela tem que estar ciente, né? O máximo que ela conseguir do desafio, né? Do desafio que ela vai enfrentar. Quais são as vozes que o empreendedor tem que aprender a silenciar? Olha, a voz, eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E graças a Deus eu faço terapia, então. Haja Mas terapia. olha, isso não veio por conta do empreendedorismo. Eu sempre fui ansioso. E A gente aí. viu, já queria ser dono da Fiat. Exatamente. Essa cabecinha aí de criança. Exatamente. Então, assim, controlar a ansiedade e principalmente a fé. Ter fé que, independente do desafio que você enfrente, né, independente da fé que você tenha, que tudo vai se resolver de uma forma ou de outra. É tudo no tempo, né, de Deus. Sim. Então, tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. O que está fora do seu alcance é com Deus. Então, por isso que eu falo, quando você vai empreender, tenta se munir do máximo que você pode de informações e errar menos. Não quer dizer que você não vai errar. E fé no Pai.
É isso. E persistência, né? Ali constância Dia a pra dia. Isso é uma não coisa, né? desistir. Que muitas pessoas, que eu vou ser dono do meu próprio negócio, que eu vou ter o meu horário, que eu. Sim, E esse é um discurso muito da internet, né? é. Vem, Isso é muito empreenda, perigoso. tenha É liberdade, muito seja perigoso. dono do seu próprio negócio. Eu tive uma fala de um paciente recente que ele pegou um recorte de uma pessoa na internet e a pessoa diz assim: você nunca vai enricar se você não virar um empreendedor. Então, E aí, só que assim, é isso que você falou, tem um conjunto de habilidades mentais para que você seja um empreendedor. exato. Tem um conjunto de habilidades que você precisa fazer uma visita interna para ver se esse conjunto faz parte de quem você é. Isso realmente é. Porque Exatamente. desenvolver, eu posso. Muita gente fala isso, né, Ana? Eu posso desenvolver. Pode. Você pode, mas é a mesma coisa de eu dizer para sei lá, um peixe andar. Cara, você é peixe. Então vamos entender qual que é o meu território mental para ver se eu tenho capacidade disso. Então, assim, Sim, eu sou peixe, eu sou da água, eu vivo ali. Então a mentalidade, quando eu brinquei com isso, era muito voltada para isso, para esse lugar de, peraí, tá, todo mundo pode empreender, mas e esses discursos sobre empreender que a gente ouve hoje? Eu vejo muito longe da é muito realidade. longe da realidade. E assim, a questão de riqueza, se você for ver, tem muitos. Se você pegar a nível Brasil, a maior parte dos empresários ganham menos do que os funcionários que eles contratam. Se você Opa. pegar o dono de um mercado, Pode deixar. se você pegar um dono de um mercado, sei lá, nesses interiores aí, né? E um funcionário ali, quanto que será que ele ganha? Muitas vezes o empresário ele tira do bolso, né? Porque as consequências são piores se ele deixa de pagar funcionário, enfim. Então, assim, muita gente se fala isso de rica. O que que é ser rico? O que que é ser rico para você? Então, assim, você tem que pensar o que que é o teu valor, o que que é o valor para você. É você, sei lá, ter uma lancha, uma Ferrari. Ok, então talvez a saída para você, se você de fato quer isso genuinamente, seja empreender. Mas muitos empresários ganham menos do que os seus funcionários. É que a gente está acostumado a ver o empresário como os das empresas grandes, que são a minoria. A maioria são empresários pequenos que estão em situações bem complicadas, né? Então, Alavancados, né? alavancados, enfim. Então, às vezes o funcionário tem mais patrimônio do que ele, assim, se for parar para ver mesmo, assim, E mais qualidade de vida. e mais qualidade de vida. Que não carrega o peso dessa Exatamente. responsabilidade. Eu vi um estudo recente fazendo uma correlação entre ser empreendedor e sofrer de distúrbios de sono. Ou seja, empreender talvez seja perder algumas noites de Com sono. certeza. Mas com, assim, Ele falou com muita eu não convicção. tenho Temos alguém que dúvida. não tá dormindo, eu cara. não tô... Não. Aquelas, né? Tenho Psicóloga, dormido. fale mais sobre isso. Brincadeira. Não, tenho dormido, graças a Deus. Mas são os desafios, né? Então você tem que ter a resiliência necessária e realmente empreender. Se você não faz tudo mais próximo do certinho, você vai sofrer as consequências. Então Que não é tipo uma de coisa ali. consequências? Todas que podem ocorrer. Vamos supor, a empresa faliu, você não conseguiu pagar o salário, você não tem como pagar funcionário. Processo, tem Acaba com a vida da pessoa. acaba com a né? vida, né? Vira um tormento. Vira um tormento. Então a pessoa precisa entender, pô, para eu ter uma empresa, não é contratar um funcionário informal. Ela tem que entender dos riscos, da onde ela está entrando. E acho que falta muito disso, Falta né? muito, a gente dessa fica muito na informação. emoção. Vai dar Sim. tudo certo. Eu acho que a gente precisa ter isso, porque quando as coisas apertam, o que te salva é esse positivismo interno, né? Mas um positivismo que ande junto com uma realidade. Com a racionalidade. Então você Ok. se munir do que você tem. Então, por exemplo, o Sebrae, ele tem consultas gratuitas com advogados, com vários especialistas. Então, tem uma rede de apoio gratuita, né? Então, eu acredito que quem não teve acesso a algumas coisas, procure o Sebrae, porque ele vai te ajudar a entender mais os desafios que você vai enfrentar se a sua escolha for empreender. Então,
Tem opção para quem, né, de ter essa informação de especialistas, para quem também não tem condições, que são coisas gratuitas. Legal. Então, isso é bom divulgar, né? Porque não dá para ser só emoção. Empreendedorismo não é uma cresce. coisa extremamente racional. Legal. É racional. É porque a É. gente olha, às vezes, muitos sonhadores, né? Abrindo empresas. E a Exato. gente tem um número muito alto de empresas anualmente que são fechadas, né? Principalmente Fechadas e com consequências gravíssimas para o empresário. Seja elas psicológicas, financeiras, enfim. Então, Vira um trauma, vira um aquilo que trauma. Às vezes as pessoas se suicidam. tem também. Tem vários estudos, né? Vinculando Sim, suicídios, principalmente sim. empreendedores, Exatamente. empresários, por conta dessa pressão, dessa carga, né? Exatamente. Pandemia aí Foi, nossa senhora, foi. Pandemia, o negócio pegou. Foi mesmo. Então, é isso. O empresário, ele precisa... Vai empreender, beleza. Se mune do máximo de informações do seu negócio, entenda mesmo, né? O business plan realmente ele não é real, mas quanto mais você se munir de informações, conseguir entender como é que é a dinâmica do negócio que você vai abrir, e aliado com seus valores internos, vai fundo, né? O que eu acho que assim, não adianta você só sonhar ou se motivar para fazer isso. Você tem que ir atrás, entender, e o sonho ele é muito importante, né? Porque ele é o primeiro passo, mas tem que alinhar com a racionalidade das coisas. Conhecer e saber onde você tá entrando, né? Saber um pouco mais, porque a gente nunca vai saber 100%. Sim. A não ser que você tenha muita experiência, você seja uma pessoa que já está em um nível muito lá na frente, e mesmo assim erra, mas é menos provável Sim. de errar. E me conta uma coisa, Lei, se tu fosse dar um conselho pra alguém que tá assistindo agora e fala Eu assim, queria perguntar isso também. e tu fala assim, não, cara, você tem esse sonho, tá aí dentro de você percebe que já tá aí há um tempo. Tem algum setor, alguma coisa que você olha e fala assim, não, olha, isso aqui pode ser que dá uma... Olha, pessoal, eu acho que assim, a internet, ela veio, né? Principalmente depois da pandemia, a gente viu como ela é importante, como ela é necessária para qualquer tipo de negócio hoje em dia, seja ele físico ou virtual. Então, procure, antes de entrar em algum negócio, ver se você consegue fazer um negócio chamado MVP. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar, se vocês já ouviram falar também sobre isso. Por cima, muito Que por cima. seria o produto minimamente viável, né? Só que a sigla é em inglês. Sim. Então, eu vou abrir uma pizzaria, por exemplo. Cara, testa no iFood, né? Vê formas de você talvez pegar um coworking de cozinha, gastar menos, para viabilizar esse produto, ver se a pizza, por exemplo, que você vende ou o hambúrguer que você faz, Vai ter saída. vai ter sim, saída, que o né? pessoal tá Então é o que procurando, você. né? O produto mínimo viável seria você investir o Mínimo mínimo possível, para arriscar possível. pouco. Tipo, eu não monto a pizzaria, não É. contrato todo mundo e aí eu tento vender a pizza. Não, Não. eu tento vender a Tenta pizza vender. primeiro. Produto primeiro. Legal. Ah, legal. Vou só advogado, vou... Ih, falou contigo, hein? Ih, chegou em Sou ti. advogado, vou montar um escritório de advocacia. Começa num coworking, né? É que eu falo do coworking por causa minha, mas tenta fazer qualquer coisa com o que você já tem, né? Não vá gastando rios e rios de dinheiro. Mas você, assim, aí a minha visão, e por isso que eu quero esclarecer. Acho que quando você. A gente no Brasil tem muito. Eu falo pela minha profissão, por exemplo. Claro. Eu tenho amigas todos os dias que abrem consultórios. Sim, E aí se tem muito disso, do status, Sim. E é muito Brasil, eu ainda Uhum. sinto que é muito Brasil. Porque se você vai, né, faz uma visita aí na forma de trabalho de alguns outros países mais desenvolvidos, você percebe que o ganho de status e de autoridade não tá nesse físico, nesse Uhum. ambiente físico. E eu vejo diariamente amigas abrindo consultório e fechando consultório ou sublocando consultório por conta dos custos. Exato. Né? A gente tem dentro da profissão aí de psicólogo assim, primeira coisa que apertou para a terapia. Uhum. O se dar alta é a coisa mais normal do mundo. Sim. Janeiro se dê alta,
né? Tem que pagar a escola de menino, tem um monte de coisa para pagar. Em janeiro eu tô de alta, né? Dezembro eu tô de alta porque eu tenho que pagar presentes de Natal. Sim. Só que água, luz, telefone vai continuar chegando. E esses colegas eu percebo eles patinando muito, falando da minha profissão, porque se tem uma ideia de que eu preciso ter esse ambiente físico para ser um bom Exatamente. profissional, né? Exatamente. Você pode, né? Você pode ter um ambiente físico, mas desde que você tenha uma clientela fiel e você já sabe, eu vou faturar X, a média, sei lá. Vamos supor que você ficou 3 anos atendendo online e no coworking. Você vai gastar bem menos, por exemplo, mas você já sabe mais ou menos a média, né? A média de quanto você vai faturar. Você já tem 3 anos aí de histórico. Legal. Então, Então, você aí eu sabe vou que você investir pode numa gastar. sala, eu já tenho uma previsibilidade um pouco maior. Você está mitigando um pouco o risco de você alocar, sei lá, você aloca, mais uma reforma aí gasta mais uns 15, 20 mil, dependendo do que você vai fazer, né? Então, aí, se você já tem uma previsibilidade maior, é um risco menor. Você tem onde se amparar para tomada de decisão, né? Entendi. Você fazer testes. Isso, Acho que esse é o caminho. isso. Eu fazer testes. Antes Deixa eu ver. de realmente colocar o dinheiro pra... O dinheiro que você não Isso. tem, né? Que a maioria das É. pessoas pega dinheiro emprestado Isso. para abrir negócio. E aí ferrou. E não tem caixa. E aí, às De vezes, não 3 meses no consegue- mínimo. E aí, às vezes, não consegue sair mais desse buraco. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que o empreendedor no Brasil, ele pega o empréstimo para começar um negócio. Então, ele já começa alavancado e sem fluxo de caixa. E logo ele fecha. Qual que é o parâmetro, Lê, para uma empresa ser considerada aí que vai para frente? É 2, 3 anos? Mudou esse tempo? Eu vi faz Eu tempo. acredito que 3 anos. É 3 mas, anos, assim, né? Quanto mais, melhor. Eu não sei exatamente o dado, né? Porque isso muda muito. Aham. Mas seriam esse o parâmetro. Então, assim, empreender é uma coisa linda. Tudo, né? Todas as áreas têm a parte bonita. Mas tem que não ser muito emocionado. Você tem que ter emoção, né? Porque senão você vira uma pessoa extremamente depressiva, né? Chata de lidar, Difícil. difícil. Tem empreendedores que são extremamente difíceis, controladores, né? Exato. Mas é por conta dos traumas, das Perfis. decisões erradas. Medo de quebrar, né? Quando você fala de Exatamente. quebras aí, exatamente. são bem Exatamente. difíceis. A gente falou que o Leandro começou com 19 anos. Ele não falou quantos anos ele tem agora ou quantos anos de tempo ele tem. E ele tem essa carinha de 19 ainda. Então, quanto tempo você já tá nessa vida de 7 empreendedorismo? anos, mais ou menos. 7 anos. 7 Regra anos. dos 7 anos aí, Eu tá tenho igual. 27, mas eu tô 7, acho que. Peraí, minha cabeça agora. Dos 19 até os 27, gente. Dos 19 8 até os anos, 27. São 8 anos. São 8 anos. Então, 8 anos nesse meio, né? Já atuando na parte de comércio, né? E-commerce. Foi meu primeiro produto. Depois comecei a ir para multinicho, com o Mercado Livre, com essas coisas. E eu tenho a patente desse meu produto até hoje. Que legal. Então, assim, algumas coisas, com a pouca experiência que eu tinha, eu já tentava mitigar, entre aspas, o risco, né? Esse produto é fácil de copiar, como que eu dificulto? Entendi. Entendi. Você Entendeu? sempre tá. Acho que tem um pouco disso, né? Tá sempre um passo à frente. E esse é o desafio, né, de empreender. Achar o equilíbrio nessa questão, porque isso leva um pouco às questões da ansiedade, né? Sim, porque você tá sempre com a sua mente Isso. a milhão ali. É isso aí. Eu vi um comentário que falava um pouquinho sobre o empreendedorismo, mas falando de um lugar que o empreendedor passa, que é esse lugar de solitário, assim, essa Sim. coisa mais solitária. Sim. E porque acho assim, quando você tem esse sonho, quando você tem essa mente, quando você quer, tem muitas vozes aí externas que te desanimam, te desmotivam. A própria informação, você vai se informando, isso te joga pra baixo. Uhum, Tem alguma exatamente. dica aí pra galera se... Olha, eu acho que a questão é você tem que entender, nada na vida é fácil, né? E empreender também não vejam só, né? Não é fácil. Trabalhar não é fácil. Tudo não é fácil. Mas assim, quanto maior o bônus, maior o ônus.
Isso é um jargão muito utilizado no direito, tá? Então, para você diminuir o ônus, você tem que se munir de informações e estar ciente de onde você está entrando, né? Você tem que entender as particularidades do seu negócio, porque dá certo. O capitalismo hoje é por causa das empresas, né? Só que as pessoas têm, na minha visão, elas têm uma visão equivocada sobre o empresário, porque a maior parte dos empresários estão endividados. A gente pega o estereotipo sei lá, dos empresários de São Paulo, mas São Paulo não necessariamente é a realidade do Brasil. Né? Aqui é a realidade do Brasil. É a lojinha da rua, é o mercadinho da esquina, né? É a cabeleireira, é o cabeleireiro. Então, assim, os CNPJs mesmo é a maior parte de pessoas que não estão ricas, não estão tão bens assim, né? Então, esse é o problema. Então, as pessoas acham que tem algumas pessoas que é empresário que julgam, né? Julgam bastante. Mas eu entendo a questão da social, da diferença, né? O país, infelizmente, não dá infraestrutura. Eu não acredito também em meritocracia. Então, é isso. Mas a maior parte dos empresários estão... Por isso que eu penso, se você vai empreender, quer ter bons resultados, faça a coisa certinha que vai dar certo. Faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Não se apaixone por um produto, se apaixone pelo processo. Boa. Gastar o mínimo possível para ter Boa. o máximo de resultado. Exato. Não, eu gostei dessa frase aí. Pode repetir, por favor, ali. Não se apaixone pelo produto, o que você vai fazer. Você tem que se apaixonar pela sua trajetória. Então, é a questão da emoção, né? A gente não pode se emocionar, se apegar, ficar cego, né? Então, sempre priorize o processo. O processo porque é a vida. Se você só fica pensando, né, ou no produto ou lá na frente, você deixa de viver. Então, viva o dia, viva e tente fazer o possível para mitigar risco. E acho que tem que estar com a mente aberta, né, Lê? Para dias bons. E dias ruins, com certeza. E dias ruins. Com certeza, porque a gente vê muita coaching, né? Essa coisa de motivação, de empresário, de ter empresa que vai ficar rico. Do jatinho. A galera só vê o jatinho. Então, e às Cadê vezes o jatinho, gente? Raríssimas pessoas que de fato têm o jatinho. Às vezes a pessoa tá toda enrolada, entendeu? Tem muitos gurus na internet e eu já acabo não... Hoje em dia eu não dou tanta abertura para guru de internet, porque você tem que ver a realidade e não o que é mostrado, né? É editado. Eu acho que a edição maioria, ali... né? A maioria... Eu acho que a gente não pode generalizar, Não, mas... Não, com certeza não. Tem muita gente que batalhou, Muito, que conseguiu, que tá num patamar, muito. mas eu acho que quando você fala sobre a informação, sobre Isso. o lugar de positividade, é também você ter uma capacidade de selecionar um pouco melhor quem você ouve. Acho que esse é um ponto importante. Quem você tá ouvindo. E realmente você ter a noção de que ele tá te mostrando ele no topo da montanha. Exatamente. Ele não te mostrou a realidade que ele teve que escalar. realidade. Quantas e quantas noites ele não dormiu. Ele não te mostrou Pois é. as crises de ansiedade que ele teve. Ele não te mostrou o extrato da conta negativo. Ele aí. não te mostrou quantos processos ele tem nas costas. Então, isso aí. é importante a gente entender aquilo que tá dentro de você, que acho que uma coisa que você falou tá dentro de você? Você gosta? Você se apaixonou por isso? Eu me vejo com essa habilidade, porque tem que ter uma questão de ser líder dos outros e líder de si para ser empreendedor. Acho que tem um ponto importante, eu preciso aprender a liderar o outro, mas eu preciso aprender, antes de tudo, me liderar para ser um bom empreendedor. Eu tenho que ter noção de agenda, eu tenho que ter noção de contabilidade, eu tenho que ter noção de horário, eu tenho que ter noção de compromisso, eu tenho que ter proatividade, eu tenho que estar um passo à frente. Saber vender, principalmente. Como que faz tudo isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente analisar. E eu acho que se tá afetando a sua saúde mental, repense. Exatamente. Mas acho que esse lugar de líder,
o empreendedor, ele precisa aprender a se liderar. Sim, E acho que o que você trouxe da racionalidade é isso, né? Os grandes líderes que a gente tem isso. são mentes que aprenderam, peraí, deixa eu pegar essa emoção, eu sinto, ela é necessária para dar impulso, todo negócio só cresce com emoção. Exatamente. Preciso colocar força, preciso colocar engajamento, entusiasmo, Isso. esse nível de motivação, precisa É estar isso lá em aí. cima. Mas não é emoção cega. Exato. Não é paixão, é tipo, é amor. É diferente, né? Paixão e Muito bom. amor. Vamos fazer uma analogia para Qual que é a diferença, Leandro? relacionamento. Conta pra gente qual é a diferença, Ao meu cara. ver, a paixão ela é cega. E Ela é o cega. amor, você gosta mesmo com os desafios. É isso, Então, gente. eu não tem amo mais nada empreender. naquela assim. Eu amo empreender, mas não quer dizer que eu sou apaixonado por empreender. A paixão passa, né? A paixão passa e ela é cega. E as consequências podem ser grandes. É sobre isso, gente. É... é uma frase boa, né? Ame o empreendedorismo, não seja apaixonado. Porque a paixão passa e a dívida fica. E a dívida fica, dívida os traumas, tudo. Alô, apaixonados. A paixão passa e a dívida Exatamente. fica. Acho que é Exatamente. isso. E acho que essa analogia que você trouxe, ela é bem real, né? Paixão é todo esse impulso. Mas acho que tem que ter uma gotinha, não pode ter uma Claro gotinha, que tem. empreendedor, assim, de paixão, assim, aquela Claro. coisa. Claro, tem que ter. Porque ela, em muitos momentos, ela tira a gente da zona de conforto. A força da paixão, né? Em Mas muitos não momentos pode. mas se você dosa de uma maneira exagerada, Só paixão não dá certo, né? só paixão não dá. Não dá não, Lucas? Só paixão não dá. Cadê? Mas Obrigada. mas é isso, é você gostar do processo, né? E aí, quando você gosta do processo, você ama E você ama o processo. o processo. E E não, não é apaixonado cego por uma coisa ou um produto. Ou um status. gostei. É. Obrigada, Leandro. De Obrigada. nada, de Você nada. Essa aula. é uma aula aí. Gestão emocional. Tem que ter uma Exatamente. gestão emocional. Quer deixar algum recado? Fica à vontade. Basicamente, se vocês quiserem, posso vontade. passar o Instagram? Pode, pode, a gente deixa a tudo gente aqui vai- embaixo pra eles, ó. A gente vai É, deixar aqui embaixo Legal. o Instagram do Leandro. Siga lá que eu vou. Agora, eu não falei um pouco mais sobre a trajetória, porque a gente está com um tempo pouco corrido, mas depois do e-commerce, eu aprendi muito e-commerce e vendas, né? E atualmente eu tenho um coworking lá em São Caetano do Sul. E agora eu vou no meu Instagram dar muitas dicas sobre vendas e empreendedorismo. Então, se vocês quiserem se inteirar mais sobre isso, sobre essa parte de vendas, porque é um dos principais pilares dentro de um negócio, Legal. me siga lá no Instagram que a gente vai conversar A gente bastante vai sobre deixar isso. aqui pra todo É mundo isso aí. seguir o Instagram do Vão lá, vocês Leandro. querem abrir a empresa de Exatamente. vocês, aprender mais. Isso aí, a gente vai passar. O Leandro vai deixar de ser low profile, hein, gente? Eu tô querendo ver isso aqui. O Vou Leandro é deixar todo um low pouco mais. Mas é justamente porque eu sempre trabalhei com marketing. E aí é a nossa agência, agora sim a gente vai externalizar isso, não só para empresários conhecidos, né? Então a gente já tem um projeto novo que aí é essa parte de deixar de ser Foi low low profile e botar a cara, né, nas redes mesmo. Era estratégico, né, Leandro? Tava no exatamente. processo de De ter plantio. experiência, de ter Legal. resultado, né? De ter constância, consistência. Eu acho que isso é o melhor dos mundos. Acho que a internet tem feito o caminho contrário, É. né? As pessoas têm ido pra internet Isso. pra depois ter alguma experiência. E Exatamente. sofrem muito no processo. Sofrem muito. Então a ideia é essa, a gente ter outros negócios que ajudem empresários pequenos e locais a venderem mais. Que legal, que legal. É. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. A gente vai deixar todos os arrobas aqui. Agradecer O a treino, GM Tech Fitness, vou deixar aí embaixo também. Ó, eu tô Sempre aqui, hein, com a ó. Hoje eu gente. tô diferente. Tô com o meu Comprei esse, eu pretinho. quero Ó, que também, viu? bonito. Pra aguentar o nosso corre do dia a dia. Curte, compartilha, comenta. A gente vai deixar a página aqui. E Leandro volta. Se vocês quiserem que ele volte. Aí vocês falam que a gente quer que volte, Se volta. quiserem a aula parte 2, Isso aí. Mas aí a gente Empreendedorismo 2. parte para a parte de vendas, Que né? é legal. Para empresário, eu acho que é o principal, saber lidar com a rejeição. Ó, Do não, né? olha, Não ele tá agora, parecendo- talvez depois. ele tá parecendo É. final de série do Netflix. É, Assim, ó. isso aí. Obrigada, Leandro. Obrigado Obrigada, vocês. gente. Até Tchau, breve. tchau. Tchau, Gente. tchau.